Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do estúdio OT Play, o braço de produção audiovisual do Grupo O Timoneiro de Comunicação. Conversamos hoje com Júlio César Rodrigues dos Santos, presidente do Simprocan, o Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas. Júlio, seja bem-vindo ao estúdio OT Play. Boa tarde, é uma satisfação estarmos aqui nesse canal do Timoneiro para colocarmos e falarmos um pouco mais das nossas lutas frente aos sindicatos profissionais de educação municipal de Canoas. Esse programa pode ser ouvido no formato de podcast nos principais players de áudio e visto no nosso canal do YouTube, o Estúdio OT Play. Acompanhe também cortes e informações sobre nossa programação e fique bem informado do que acontece em Canoas e na região pelo site jornaltimoneiro.com.br e nas redes sociais do Jornal O Timoneiro. Este programa tem o patrocínio de Piccadilly, loja exclusiva em Canoas, na rua Fioravante Milanês, número 58, loja 03. Você pode ligar também no 51-3476-5002. E Garimpos Joalheria e Ótica, entrando pelo Calçadão ou pela Vitor Barreto, na galeria mais tradicional de Canoas, a Galeria São Luís, loja 3. Fone 3472-1470 ou WhatsApp 9825-49015. Júlio, Simprocan completou agora em outubro 28 anos de fundação. Isso, né? Correto. Desse período, quantos tu está à frente da instituição, quantos tu faz parte do sindicato e gostaria também que tu fizesse um balanço desses anos. Como é que tem sido para a categoria e quais as principais lutas? Bom, eu faço parte do sindicato como sindicalizado 27 anos, desde que eu entrei no município de Canoas, lá em 1994. É professor Sou professor de Educação Física e estou na presidência do sindicato há 4 anos. Este é o meu primeiro mandato, então nós temos uma eleição agora em 2022, e na qual a gente pretende concorrer à reeleição, e nós estamos aí numa luta, né, que muito severa em relação às questões tanto sindicais como trabalhistas, porque nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, tanto a nível federal como a nível municipal. Eu tenho até aqui para a gente conversar sobre as dificuldades da pandemia e outras coisas que para os profissionais em educação foi muito difícil, mas tu vinha me falando também dessas questões trabalhistas, previdenciárias. Eu acho que a gente pode seguir aí. O que está acontecendo hoje, o que passou há pouco tempo, que de repente até um profissional da área da educação que, vamos imaginar, não está na ativa e não viu o que aconteceu. Qual é o quadro? O que andou acontecendo? O que está agora acontecendo na luta sindical dos profissionais da educação em Canoas? Nós temos um quadro profissional aqui em Canoas que sofreu um revés muito grande nesse ano de 2021. Uma, porque nós tivemos alteração no nosso Estatuto do Servidor Público, que alterou o pagamento de algumas vantagens que nós tínhamos e foram simplesmente cortadas ou ceifadas da carreira do servidor. Nós tivemos uma reforma da Previdência que não observou uma transição mais abrandada para o servidor, né, algo que tirou a expectativa de aposentadoria de muitos servidores. Além disso, mexeu com o subsídio e o salário dos pensionistas e dos inativos do município, que eles vão ter um desconto maior de previdência a partir de fevereiro do ano que vem, em função das alterações que teve na mudança tanto de estatuto como reforma da Previdência que a atual gestão propôs aqui para o município de Canoas. Isso afetou muito a vida funcional dos servidores, tanto da ativa, como eu já falei, os inativos e os pensionistas também. Além de ter mexido também no plano de assistência médica dos servidores. Houve uma adequação de valores que onerou muito a questão do salário dos servidores que utilizam o plano de assistência médica do município. Essas são pautas que foram já passaram ou que ainda estão em debate, ainda tem como a categoria de alguma maneira discutir? Ou tu acha que já foram vencidas, vamos dizer assim? Infelizmente, essas pautas na nossa Câmara de Vereadores já foram aprovadas e entraram em vigor a partir de 25 de outubro desse ano, né? O que nós estamos como entidade sindical é tentando reverter o que foi feito para desconto do salário dos aposentados, aumentando a alíquota sobre
o salário, aquele aposentado que recebe acima de 2 salários mínimos. E isso nós estamos tentando reverter na Justiça. Entramos com ação no Tribunal de Justiça, entramos com ação no Tribunal de Contas e também no Ministério Público, para tentar barrar esse desconto que será realizado a partir de fevereiro do ano que vem para os aposentados e para os inativos e pensionistas do município. Imagino que tenha um pedido de liminar, que é aquele suspensivo, alguma coisa assim. Já foi julgado alguma coisa ou tu não... A liminar, nós não conseguimos ingressar com a liminar, porque como já tinha passado por primeira sessão na Câmara de Vereadores, nós não conseguimos a liminar. Não teve nenhum juiz que nos deu efeito suspensivo em relação a isso. Mas nós estamos tentando juridicamente barrar essa cobrança de majoração de alíquota dos aposentados. E isso, nós aguardamos que a Justiça consiga fazer isso o mais breve possível. Nesses últimos anos, no Brasil inteiro, né, Júlio, os sindicatos, as associações e as carreiras públicas têm sido atacadas, diminuídas, e conta com boa parte da opinião pública, do cidadão comum, né? Acompanhando, muitas vezes sem entender muito bem como é o serviço público e a importância do servidor público para manter esse serviço público. A gente, inclusive, conversava sobre isso antes aqui, que são tempos difíceis. Também passamos por um momento dessas pautas que passaram e também, apesar dos trabalhos dos sindicatos, notamos que os próprios servidores não conseguiram se engajar tanto, né, para fazer frente. E daí eu te pergunto, a pandemia tem influência também nisso? Sim, a pandemia tem influência porque ela, pelo fato de distanciamento social e de restrições de acesso aos locais de trabalho, isso restringiu o trabalho dos sindicatos, de buscar a sua base, de contactar com a sua base e buscar esclarecer os fatos, as pautas que estavam sendo propostas pelo Executivo, propostas pelo governo federal, que iam afetar em muito a vida funcional de todos os servidores públicos. Então, isso afetou bastante essa questão da pandemia, porque trouxe um afastamento, um distanciamento social e, na realidade, nos barrou de fazer um trabalho mais efetivo na nossa base. Então, essa dificuldade o sindicato encontrou nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, porque nós não conseguimos mobilizar a categoria para essas pautas que foram propostas tanto pelo Executivo Municipal como pelo Governo Federal. E isso nos atrapalhou bastante no trabalho de base. E, além disso, tem a categoria de profissionais de educação, tem muita gente com agravos de saúde, né? Então, eu imagino que isso também seja um problema, porque muitas pessoas no grupo de risco, né? Que também tem medo de sair de casa, de participar, E isso é uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar. Metade do teu mandato como presidente foi com pandemia. O tema da educação durante a pandemia ele foi um tema muito polêmico, né? A gente viu muita informação e muito debate, inclusive pouco técnico, muito acalorado, né? Num tema que é tão técnico como a educação. Vimos alguns países pelo mundo priorizando a política educacional, tanto à distância ou presencial, e barrando mais algumas atividades econômicas, outras trabalhando mais a atividade econômica e deixando a volta presencial no final. Mas o que nós vimos aqui no Brasil é que a grande maioria dos profissionais da educação não pararam. E, pelo contrário, quem é pai e teve aluno no sistema digital, híbrido, viu que os professores trabalharam até mais porque eles tinham que fazer jornadas duplas e triplas para dar conta, inclusive, da precariedade que o digital entrega. O digital nunca é igual do que estar numa sala de aula, né? Qual é a tua percepção, qual é a percepção do sindicato de como foi e está sendo para os profissionais da educação esse processo na pandemia? Olha, esse processo na pandemia para os profissionais de educação foi muito oneroso, muito trabalhoso, porque realmente, como tu disseste, eles triplicaram a forma de trabalhar. Né? No início da pandemia teve uma parada lá de março até junho do ano passado, mas quando teve a retomada, aí se apropriar dos meios digitais de poder se continuar com a educação, aí caiu no problema de a tecnologia que os profissionais de educação não têm. E a questão de internet que eles não tinham também. Aí tu buscar atender e alcançar aquele aluno
de maneiras diferentes e à distância, tu não tendo uma tecnologia que pudesse atingir todos os alunos, isso ficou muito precário e, além disso, trouxe muito trabalho e onerou muito a questão tanto de trabalho como de saúde dos profissionais de educação. Nós tivemos muitos profissionais enfermos porque eles não tinham capacidade mental de poder levar adiante os projetos pedagógicos. E a nossa briga, quando começou a surgir a vacina, aqui no início deste ano de 2021, é para que nós pudéssemos ter aula presencial ou híbrida com todos os profissionais de educação vacinados. E isso foi uma conquista que o sindicato conseguiu, né? Nós só tivemos o retorno presencial, tanto de alunos como de profissionais, após a vacinação de todos os profissionais. Mesmo com receio, aí nós tivemos aulas híbridas, né? Metade dos alunos em casa e metade presencial, só que os profissionais tiveram o trabalho dobrado, porque eles tinham que atender os alunos presenciais e os que não estavam na escola, os à distância. Então eles tiveram que fazer planejamentos dobrados, né? Além de dedicar um dia a mais para poder atender todas as demandas que a escola precisava para avaliação, entrega de relatórios e todas essas questões burocráticas que a educação exige. Então foi algo, e tem sido algo muito pesado para os profissionais da educação. E nós temos o número de profissionais com enfermidades e ficaram realmente muito doentes em relação à pandemia, ficou muito grande, né? Além da defasagem já de profissionais que nós temos normalmente, né? Então foi algo que afetou muito a educação de Canoas. Mas a única vitória que nós podemos dizer que foi uma conquista nossa foi esse retorno presencial só após a vacina. Isso foi algo que nós conseguimos conquistar como entidade de classe. Mas tudo em questão de preservando também aqueles profissionais de grupo de risco, as grávidas, né? Isso também é algo que nos afetou bastante. E até mesmo não voltou presencial, mas não à normalidade, porque a maioria de pais, de alunos, com receio da pandemia, não mandou os filhos de volta para a escola. Continuaram à distância. Importante isso que tu falaste da vacinação, de só retornar com a vacinação. E daí, como eu sei que vocês têm uma ligação muito forte com as escolas, né? Normalmente tem os representantes que já fazem um rádio muito direto com vocês. Eu queria te perguntar se essa volta foi, de certa forma, tranquila. Tranquila não foi, porque todo mundo está, né? Mas foi controlada, nós tivemos em alguma escola ou em muitas problemas de surtos, ou tu vê que o processo acabou, do ponto de vista sanitário mesmo, foi por causa da vacinação, foi um processo de retomada exitoso? Não, o retorno foi em parte exitoso, mas os protocolos, cada escola teve que compor o seu, né, através do COI local, mas algumas escolas tiveram casos pontuais, né? O nosso receio justamente com o retorno era que tivessem casos mais graves e em maior número, como surtos, né? Felizmente não tivemos, graças à vacinação e ao controle de muitos profissionais que se dedicaram e se cuidaram, na realidade, nesse retorno. Mas todo mundo retornou com muito receio mesmo. Em função de que nós estamos vacinados, mas a nossa clientela não está. E aí eu posso levar essa enfermidade para um familiar que é de grupo de risco. Nós tivemos muito esse temor também, né, dos profissionais de educação. Mas felizmente não tivemos surtos. Teve algum caso isolado, mas não passou disso. Que bom. E os profissionais de educação, eles já são dos profissionais que mais têm agravo em saúde. Por todo o contexto do trabalho numa escola, né? Questões laborais, diretamente, né? E também questões de território e tudo isso. E daí veio junto a pandemia, né? Que traz uma sobrecarga emocional enorme, né? Principalmente quando tu já pega tanta gente que é de grupo de risco, como os profissionais de educação, tem muita gente que é do grupo de risco, como tu falaste. Agora, nessa retomada, eu acho que todos nós estamos meio que numa operação nós estamos voltando meio num formato sem entender muito bem o que está acontecendo e retomando porque todos nós queremos retomar. Mas vai chegar uma hora que essa poeira vai baixar, né? E que de repente outras doenças, inclusive, vão surgir. É algo que preocupa o sindicato na sua clientela, os problemas de depressão, os problemas de síndromes que podem vir a aflorar ao longo do pós-Covid, já que é
uns profissionais que estão na linha de frente, sentem a responsabilidade de estar voltando para a sala de aula. Imagino que muitos estejam retornando sem querer retornar ou com muito receio, né? E não podem escolher. Tu imagina que no pós-Covid a gente vai ter muito caso ou aumento de caso de problemas de saúde emocional e mental? Não, isso é algo que não só no pós-Covid agora, durante a Covid já é realidade. Nós temos um quadro muito grande de profissionais com problemas emocionais e que não puderam retornar em virtude disso, né? É algo que nos preocupa muito. Inclusive, nós já entramos em contato com a equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão para que eles tenham cuidado e uma atenção redobrada com esses profissionais. Porque muitos estão com receio e medo de voltar. Porque essa pandemia atingiu a todos nós, se não através do contágio e sim das questões emocionais e afetivas. Foi algo que teve um transtorno e uma, como é que eu vou dizer, afetou grandemente o nosso quadro de servidores do município. É algo que nos preocupa muito mesmo. É verdade, eu acho que educação, né, saúde e segurança, os servidores que não puderam parar, né, que estão na linha de frente, talvez tenham, quando tudo isso começar a acalmar, de repente começa a aparecer processos que ainda nem apareceram, sem falar nos que já apareceram, né, porque a responsabilidade é muito forte. Eu quero já, tomando o nosso caminho, deixando aberto para ti, para tu pautar o que tu quiser, mas perguntar assim para ti, a pauta de reivindicações do Simprocan, ela sempre foi uma pauta constante e grande, né? Sempre foi uma coisa que muda governo, entra governo, vocês têm uma pauta que vocês sempre trabalham junto aos governos, né? Uns mais, outros menos urgentes. Tu falaste de vários assuntos aqui que passaram e de algumas pautas que são importantes, como a que está sendo judicializada. Mas se hoje tu pudesse dizer qual é a pauta principal que a categoria tem que estar atenta, que a categoria está mobilizada e que o sindicato está de olho, qual seria ela? A pauta principal hoje é aumento real de salário. Apesar de nós termos uma emenda constitucional, não, uma lei complementar que impede o aumento real de salário dos servidores públicos, que nós não recebemos o índice da inflação de 2020 e agora 2021 com a inflação acima de 10%, a nossa pauta de reposição salarial, essa é a primeira pauta. E a outra é a falta de profissionais nas escolas. Nós estamos com um quadro deficitário de profissionais muito grande. E as escolas estão atendendo conforme dá e com profissionais faltando em todas as áreas, em todas as disciplinas, não, tanto escolas de educação infantil como de escolas de ensino fundamental. Então, e as condições de trabalho, né? Principalmente com essa questão de pandemia, a questão digital tem sido o calcanhar de Aquiles dos profissionais de educação. Eles não conseguem ter uma qualidade melhor de trabalho porque não tem material e não tem uma internet de qualidade nas escolas e não tem um equipamento que possa dar um suporte melhor para eles poderem fazer o trabalho laboral deles, né? Então isso tem marcado muito. Essas três pautas seriam as prioridades, né? E a questão também das condições de trabalho nas escolas. Nós temos escolas que são canteiros de obras, né? Tem escolas aí que agora, hoje ainda vi uma propaganda do IPTU de Canoas, dizendo que fez 1000 obras de educação, reformou escolas e tudo. E na realidade foi a gestão anterior que deixou a escola pronta só para inaugurar. A Escola de Educação Infantil, a Alci de Paulo Carvalho Sica, estava pronta. Essa gestão só inaugurou, mais nada. E as outras que estão lá com canteiros de obras, eu passei em 5 escolas, elas estão com um canteiro de obras parado. A escola 7 de setembro é um container e um canteiro de obras parado. A escola Walter Perac Barcelos, a mesma coisa. O Rui Ciro Lima, a mesma coisa. Então, o ministro, aí eu vou dizer o quê? Né? Essas questões de condições de trabalho, eu não sei como os pais não reivindicam algo melhor, como a comunidade não se mobilizou em relação a isso, né? É algo que só nós estamos batendo nessa questão, nesse ponto, e a própria administração diz que fez e na realidade não fez, né? 1 ano de mandato e na realidade ele inaugurou algo que já estava pronto. Ele deveria agradecer a gestão anterior e não a essa por ter uma escola de educação infantil para inaugurar.
E antes de passar para a tua mensagem final, então, para abordar o que tu quiser, quero lembrar todos de curtir o nosso canal no YouTube, Estúdio OT Play, e ativar o sininho de notificações. Assim vai ser avisado sempre que uma nova entrevista ou programa for para o ar. Siga também o Jornal Timoneiro Canoas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das notícias de Canoas e região. Se quiser ouvir outros programas no formato de podcast, procure no seu player de áudio preferido ou nos assista no YouTube diretamente. Esse programa tem o patrocínio de Piccadilly, loja exclusiva em Canoas na Rua Fioravante Milanês, número 58, loja 03, e Garimpos, Joalheria e Ótica, entrando pelo Calçadão ou pela Vitor Barreto, na Galeria São Luís, loja 3. Júlio, o microfone é teu. Bom, para finalizar, nós estamos aqui bem preocupados com algo que chegou na Câmara de Vereadores no dia de hoje, 14 de dezembro, que o prefeito municipal de Canoas está querendo acabar com as entidades sindicais, cortando a questão dos representantes das entidades, da liberação dos representantes das entidades sindicais, acabando com o pagamento do salário desses servidores e também mudando a forma de recebimento da contribuição dos associados do sindicato. Algo que constitucionalmente isso não é permitido. Seria um ato inconstitucional que o prefeito está tomando. Nós esperamos que os vereadores avaliem essas propostas e vetem essas leis que o prefeito está enviando para a Câmara para a mudança da lei orgânica municipal. E também queremos dizer que o sindicato não é o Júlio e não são as pessoas que estão na diretoria, nós somos toda a categoria. E para nós sermos fortes, precisamos de todos os nossos associados participando das assembleias, das reuniões e ligando para o sindicato e se mobilizando, porque as questões políticas e sociais e trabalhistas só são exitosas se nós tivermos uma participação de toda a categoria. Então nós estamos lá representando toda a categoria. Nós só seremos o sindicato se tivermos com todos os nossos sindicalizados unidos e participando de todas as ações da entidade. E eu queria agradecer essa oportunidade e colocar à disposição do canal do Timoneiro para qualquer eventualidade e precisando de nós, estamos sempre à disposição e agradecer mais uma vez, né, essa parceria que nós temos com o Timoneiro. Obrigado.